Fala galera, tá começando mais um Falou, Valeu Esporte Sempre. Eu sou Nino e vou manter vocês informados aí de tudo que acontece, notícias no mundo dos esportes, transferências, né? E pós-jogo dos times. E hoje nós temos notícia importante aí sobre o meia atacante Luan e sobre o atacante do Palmeiras, Daverson, o fio desencapado Daverson. Vamos começar aí pelo Luan, que até então ele tinha um apelido de Mister América. Luan que fez um ótimo trabalho no Grêmio e por isso recebeu esse apelido quando disputou a Taça Libertadores da América e foi decisivo, jogando muito bem. Se você buscar aqui no YouTube jogos do Grêmio Luan, você vai ver como esse jogador jogou bem no Grêmio. Não tem nada a ver do Luan de hoje no Corinthians. Luan que também disputou aí com a seleção brasileira as Olimpíadas e foi campeão junto com o Neymar em 2016. O título que até então o Brasil não tinha, Luan conseguiu conquistar sendo decisivo, também bateu pênalti na final e ganhou esse título importante com o Brasil. Os títulos do Luan pelo Grêmio foram Copa do Brasil de 2016, Copa Libertadores de 2017, Recopa Sul-Americana de 2018, Campeonato Gaúcho 2018-2019 e Recopa Gaúcha, né, de 2019. Ele ganhou aí, que eu citei, as Olimpíadas, né, em 2016 e o Torneio Internacional de Toulon em 2014. Luan foi a grande revelação do Campeonato Gaúcho. Um jogador que até então, em 2014, foi um jogador promissor pelo Grêmio. Teve muito prestígio aí pelo técnico Renato Gaúcho, que sempre deu grandes oportunidades aí pro Luan. Luan que quase nunca ficava no banco pelo Grêmio, era um jogador muito importante e quando tinha Grenal, todo mundo já sabia que ele ia aprontar. Luan sempre aprontava nos Grenais, jogava bem demais, mas no tempo aí de 2018 para 2019, Luan ele teve uma queda de rendimento muito grande no Grêmio, ficando no banco, muitas vezes entrando no final do segundo tempo. Ninguém conseguia entender o que aconteceu com esse jogador. E se você analisar os jogos do Luan pela Libertadores, tem vídeos aqui no YouTube, você verificar aí como o Luan jogava bem. Não é à toa que o cara recebe um título de Mister América, porque ele fez chover na Libertadores da América. Não é nem 1% do Luan que joga agora no Corinthians, que está sendo um fiasco. Luan que chegou aí o ano passado, né, para ser um protagonista no Corinthians, não conseguiu fazer bons jogos, não se firmou, né, na equipe, não conseguiu se firmar na equipe, não vem fazendo bons jogos e esse ano Luan entrou em campo apenas 3 vezes, né? É um custo muito alto para um jogador que não entra em campo, que não é nem sequer a segunda ou a terceira opção como meia no Corinthians, que pode disputar a vaga aí muito difícil com Roger Guedes, com William, com Paulinho, com Renato Augusto. É muito complicado e o Luan ele não mostra em pequenos jogos mais fáceis para ele não mostra nem um pouco de entusiasmo. O Luan ele não passa segurança para a torcida do Corinthians, ele não passa vontade para o treinador do Corinthians. Foi assim com o Silvinho, foi assim com o Lázaro, ele está sendo assim também com o Vitor Pereira, que não vai colocar o Luan e não faz mais parte dos planos do Corinthians para esse ano. Luan que custa muito alto para o Corinthians, ele recebe em base aí de R$800 mil por mês e foi comprado pelo Corinthians algo absurdo, pagou 29 milhões para um jogador que já não vinha demonstrando futebol no Grêmio. Eu não entendi o que certamente a diretoria do Corinthians quis fazer trazendo esse jogador pagando 29 milhões para ficar no banco e ter um salário de R$800 mil, beirando a 1 milhão. E se esse jogador jogasse, ele tinha aí também na cláusula do contrato dele bônus, que chegaria aí, poderia ultrapassar até R$1 milhão por mês. E o Luan não vem demonstrando que tem vontade de jogar. Não pode falar que é condicionamento físico, porque o cara faz pré-temporada, treina todos os dias. Depois dos jogos, os jogadores que não jogaram, não foram titulares naqueles jogos, treinam após os jogos. Não tem como falar que ele está fora de forma, não tem como falar que ele não tem ritmo, porque treina todos os dias.
O Luan, ele é uma incógnita, ou ele está passando um problema muito difícil na área familiar, alguma coisa extra-campo, ou ele simplesmente perdeu a vontade de jogar futebol. Então, Luan, que está sendo negociado aí, tiveram alguns clubes que sondaram o Corinthians para contratar o Luan, porém desistiram do negócio por ver que o Luan não tem vontade de jogar. O América foi um clube que consultou o Corinthians, ele também tinha sido oferecido para disputar a Libertadores da América pelo América Mineiro, mas os dirigentes do América voltaram atrás e não quiseram dar andamento nessa conversa quando souberam que ele recebia R$800 mil. É um salário muito alto para o jogador que não está rendendo nem 1%. E o Luan não faz mais parte dos planos do Corinthians, mas é uma incógnita. Quem vai contratar o Luan recebendo R$800 mil por mês? Vamos deixar o Luan um pouquinho de lado e agora vamos falar de Daverson, o fio desencapado, o homem que fez o tão sonhado gol do título na Libertadores da América. A torcida do Palmeiras que gosta muito aí do Daverson, por se tratar de um personagem atípico, é um jogador midiático, é um cara que bota fogo no jogo. No último jogo agora contra o Red Bull Bragantino, o Daverson, ele entrou no jogo, conseguiu tomar uma caneta, fez o gol de pênalti, discutiu com um árbitro e foi expulso, isso em minutos, né? Então em minutos ele consegue dar um show à parte, fazer loucuras, e é um jogador que tem sido especulado aí por um grande clube do Rio de Janeiro, e esse clube é o Vasco. O Vasco consultou Daverson, né? Consultou aí como é que estava a situação dele com o Palmeiras ia contar com esse jogador. O Palmeiras já deixou bem claro que não conta com o Daverson, né, para este campeonato, para este ano ainda, não vai disputar mais, talvez nem dispute mais a final do Paulista se o Palmeiras chegar, não vai disputar a Copa do Brasil, não vai jogar Libertadores, não faz mais parte do plano do Palmeiras para esse ano de 2022. Daverson, que recebe aí na casa dos R$700 mil, é um valor muito alto para um jogador mediano. Daverson não é aquele jogador que você vê que é tão decisivo. Foi decisivo sim, marcando gol na final da Libertadores, mas não é um jogador titular. Recebe muito, a um valor muito alto, né, para ter um jogador desse no banco. O Palmeiras pode fazer outras aquisições, os jogadores ganhando o mesmo salário para ser titular ou ganhando um pouco a mais sendo titular, né? E o Daverson não tem esse custo-benefício, né, nesse tempo aí pro Palmeiras. Fato é que o Daverson está dando tchau para o Palmeiras e futuro clube do Daverson pode ser o Vasco da Gama, clube que ele já se colocou aí sendo torcedor do Vasco e pode estar se mudando para lá. Vasco que está aí com a 777 Partners, que está trazendo, né, está mudando a situação do Vasco, pagando, né, dívidas que o Vasco tinha aí junto a funcionários, centro de treinamento. O Vasco estava muito endividado, tem aí a 777 Partners, que vai ser uma ajudadora, né, com a SAF do Vasco, comprou partes aí do Vasco e vai negociar para montar um grande elenco, talvez não para esse ano de 2022, mas para o ano que vem. E o Daverson, se for para o Vasco, vai ser uma opção muito bacana, vai dar um show à parte e vai ajudar sim o Vasco a subir de patamar. Valeu, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreve, deixa aquele like, dá aquela moral e até o próximo vídeo.